Olá para você! Como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje, gente, tô aqui num cenário diferente, né? Com uma perspectiva diferente, vocês podem ver. Só porque eu quis mudar mesmo um pouco, né? Nada demais. Mas vamos falar hoje sobre seleções de mestrado de uma forma geral, tá? O que você tem que se preparar, o que você tem que ver numa seleção de mestrado, quais são as etapas da seleção. Então, sem enrolação e sempre sendo objetivo. Bora lá! Então, gente, primeira coisa que vocês têm que saber é que o mestrado é como se fosse o concurso público. Ele é praticamente concurso público, né? Há o lançamento de um edital, tá? E você vai passar por uma seleção para ver se consegue entrar, né? Passar nesse concurso público que tem a durabilidade de 2 anos, certo? Em alguns casos você pode estender, é claro, mas duração de 2 anos. Então, quando lança o edital, né, as instituições de ensino, né, as universidades federais, estaduais e agora diversas instituições privadas também estão lançando mestrados pagos. Então, você precisa esperar pelo lançamento do edital. Normalmente, o edital abre antes do meio do ano e antes do final do ano, né, para seleção no semestre seguinte, e ainda há editais que eles ficam abertos o ano inteiro, constantemente, né, recebendo alunos, tipo, a cada 2 meses fazem uma prova aí de seleção. Então, se você tem interesse de fazer um mestrado, procure por aquela instituição de ensino, veja lá quais são os programas e você vai olhar também justamente isso, os programas de pós-graduação do seu interesse, né, dentro da sua área que você quer. Nesse edital, né, quando haver o lançamento do edital, você vai observar data de inscrição, você vai observar quais linhas de pesquisa tem ali, né, quantas vagas para cada professor, quem são esses professores, dá uma olhada no currículo Lattes deles, né, para ver se adequa com o que você quer, né, com o que você gosta de trabalhar, veja quais são as temáticas que ele está abordando naquele momento, né, para você pensar na sua proposta de dissertação, certo? E você vai olhar também o cronograma, né? Se atentar para as datas e ver quais são as etapas da seleção. Então, gente, no geral, nos mestrados por aí no Brasil, nós temos 5 etapas, né? Que podem ser, essas etapas podem estar junto, podem estar separado, né? Podem ser etapas eliminatórias, podem ser etapas classificatórias, isso vai depender muito de mestrado para mestrado. Aqui eu tô falando especificamente da área da saúde, tá certo? Eu já vi que na área da educação é muito diferente da área da saúde, então essas regras podem variar muito. No geral, são 5 etapas, tá? Sendo que a primeira etapa, normalmente, que a gente vai falar aqui, é a proficiência numa língua estrangeira. Na área da saúde, a maioria dos mestrados é para a língua inglesa, tá, gente? Então vocês têm que se preparar quanto a isso e não se engane, porque a proficiência em língua inglesa, na maioria deles, é uma etapa eliminatória. Então, é a primeira etapa e se você não passar nela, você já não pode mais tentar a seleção. Então, leva a sério, tá? A proficiência na língua inglesa, muitas pessoas não levam, acham que é besteira e acabam sendo desclassificadas. E lembre-se também que você pode fazer a prova de proficiência um período anterior, né? Normalmente um período de 2 anos, que essa prova tem validade. Então, digamos, você fez. Eu vou tentar a seleção do mestrado ano que vem, então eu vou fazer logo essa prova de proficiência esse ano para ver como é que eu vou me sair, qualquer coisa eu repito ano que vem. Você pode fazer isso, tá? No mestrado, apenas uma língua, tá aí. No doutorado, são 2 línguas estrangeiras. Então, normalmente, o inglês junto com o espanhol, e alguns têm a opção de você escolher o francês também. Então, a outra etapa, possível etapa, né, que pode aparecer nos editais é a prova, certo? A prova pode ser objetiva, uma prova fechada, ou pode ser uma prova aberta, dissertativa. Então, eu aconselho você a sempre olhar os editais anteriores, aquela seleção que você quer tentar, certo? Dá uma olhada como é o edital, a estrutura do edital, dá uma olhada na bibliografia que o edital sugere, tá lá no final, olha as referências e já começa a estudar as referências dos editais anteriores, né? Você dá uma olhada no padrão de referências que aparece. Aí, quando lançar o edital, porque você vai tentar, você já está mais ou menos preparado, né? E dá uma olhada nas referências, atualiza o que tiver que atualizar, atualiza essas
estude essas referências. Mas acontece que existem editais que não lançam referências, né? Que foi o que eu tentei. Então, o que eu fiz? Fiquei um pouco desesperada, né? Um pouco assim, sem saber o que fazer. Aí, primeira coisa, busquei na internet se eu achava alguma prova de mestrado, não encontrei nada, nem nenhuma dica de nada. Então, eu comecei a ler bibliografias relacionadas ao tema do meu programa, né? Ver algumas coisas no site, ver coisas relacionadas à linha de pesquisa, mas assim, nada muito focado. E quando eu cheguei lá, eles pediram para eu falar da minha proposta de dissertação, porque que ela era inovadora e porque que eles tinham que me escolher, né? O que essa proposta iria trazer de novo para o conhecimento científico, porque eu tinha escolhido ela. Então, para fazer a prova, tenha em mente também o que você vai fazer na sua proposta de dissertação, né? Porque você não sabe o que eles vão perguntar. Podem perguntar sobre isso ou não podem. Podem também dar lá para você dois textos para você ler, um ou dois textos, e você ter que argumentar em cima desses textos. Isso também pode acontecer. Então, se você é uma pessoa que não tem muita prática de escrita, é bom começar a treinar isso, certo? Porque escrita é experiência, escrita é prática, tá? É praticando que a gente vai adquirir esse domínio, vai aperfeiçoando a escrita. Bom, a outra etapa que eu deveria ter falado primeiro, mas vou falar agora, né? Porque é importante, então ficam 6 etapas, tá, gente? É a inscrição. Por quê? O processo de inscrição, ele às vezes é tão complicado, tão burocrático, cheio de papelada que você tem que organizar aqui e ali, que às vezes você se perde e algumas pessoas, infelizmente, ficam para trás, né? É aquele negócio da inscrição deferida ou indeferida. Que muitas pessoas ficam meio assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo? Porque na inscrição envolve a xerox de documentações, até aí tudo bem, mas envolve também a construção do seu currículo, né, para você enviar, e a construção da sua proposta de dissertação. Então você precisa organizar o currículo da forma que o edital está pedindo, né? E isso às vezes confunde muitas pessoas, elas se perdem um pouco quanto a isso, né? Porque não tem nenhuma orientação específica sobre fechadinha, né? Faça assim, assim, um modelo pronto. Não existe isso. Eles falam que você tem que botar assim, assim nessa ordem e pronto. Se vira, né? Mas também é porque a gente tem mania de complicar as coisas e as coisas às vezes são mais simples do que a gente imagina. Então, leia o edital, veja o que ele fala ali e pensa, é mais simples do que eu estou imaginando. Então, vamos lá, beleza? A outra etapa, né, depois dessa parte de inscrição, né, juntar todos os certificados, e é justamente a análise curricular. Então, no edital, lá no final, normalmente nos anexos, eles já colocam um quadro da pontuação que eles vão analisar no seu currículo. Por exemplo, experiência profissional de 2 anos em tal lugar, meio ponto. Publicação de artigo em revista A1, 1 ponto. Publicação de artigo em revista B2, tantos pontos. E assim vai indo, né? De acordo com o que você tiver. E você tem que separar toda a documentação, né? Construir o seu currículo na ordem que eles estão falando. E assim, as comprovações são justamente os certificados, tá, gente? Tudo que tem no seu currículo Lattes, você tem que ter a comprovação para aquilo. Então, se você participou de um evento, você foi ouvinte, você apresentou o trabalho, você tem 2 certificados aí desse evento, de ouvinte e de apresentação do trabalho, certo? Se você ministrou aulas em uma instituição particular, tem alguma declaração falando que você ministrou tal disciplina com tal carga horária. Deu uma palestra, nem que seja 2 horas, né? 1 hora de palestra, participou de uma mesa redonda, tenha essa comprovação, tá? Porque você só vai conseguir comprovar numa seleção se você tiver essas declarações, esses certificados assinados pela instituição responsável que te convidou, né? Que te chamou. E quando a gente fala de resumos publicados em anais de eventos, você tem que buscar pelo resumo, você tem que imprimir a página do resumo que tá lá publicado no anal, além do certificado, tá? Eu também gosto de imprimir a capa do anal e a parte onde tem o ISSN, né? Normalmente onde eles colocam. Eu esqueci agora o nome do negocinho, onde eles colocam as informações bibliográficas da publicação. Eu gosto de imprimir essa parte. Se for artigo em revista, também imprime o artigo, tá? Imprime o artigo. Não precisa imprimir a capa da revista, né? Porque na capa do artigo já vai estar todas as informações necessárias. Então,
Tudo que você for colocar no seu currículo tem a comprovação dele, tá? Tem o certificado e tenha também o objeto em si, todo impresso. É melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta, né? A outra etapa, né, que a gente tem que pensar, que aqui nesse ponto eu acho que já é a quinta etapa, é na proposta de dissertação, certo, gente? Eu já fiz um vídeo detalhando legal sobre como você pode escolher um tema para sua proposta de dissertação, tá? Eu vou deixar aqui, linkado aqui para vocês. Mas faça uma proposta de dissertação boa, alinhada com o que você quer e com o que o orientador, né, trabalha, né? Muitas vezes a gente não tem noção de quem vai ser o nosso professor ou qual orientador que você quer. Na verdade, você só quer entrar, não importa quem seja, mas dá uma olhada nas linhas de pesquisa do programa e dá uma olhada no que os orientadores estão trabalhando, né? Porque se você não determinar uma pessoa, quando eles forem avaliar, né, aquele que tiver mais afinidade com aquele tema vai falar, opa, esse aí eu quero, né? É isso que a gente quer que aconteça. Então, tenta casar esses dois, seu interesse, o interesse dos orientadores, e faça uma proposta de respeito. Faça aquela proposta de dissertação, né, que você fala, porra, esse projeto de pesquisa podia ser meu TCC. Pense num projeto de pesquisa bom, porque assim, olha, no edital eles vão colocar ali o que é que você tem que escrever para sua proposta de dissertação, todas as partes. Eles vão botar lá, a proposta de dissertação tem que conter introdução, objetivos, metodologia, cronograma e referências. Pronto, eles botaram isso e o resto é contigo. Aí há pessoas que vão fazer introdução, objetivos, metodologia, referências e cronograma. E há pessoas, né, que eu indico que façam, né, que eu gosto que façam, né, eu falo, é desse jeito que você tem que fazer. Vão fazer o quê? Vão fazer uma introdução, uma justificativa, questão de pesquisa, colocar umas hipóteses ou uns pressupostos aí no meio, objetivos gerais e objetivos específicos. Vamos colocar uma metodologia e dentro da metodologia vamos dividi-la em tipo de pesquisa, local do estudo, população e amostra, processamento, técnica de coleta de dados, processamento e análise de dados, considerações éticas, bota os riscos e os benefícios que vão ter para os sujeitos, bota os resultados esperados, bota o cronograma, bota as referências. Aí você deve estar se perguntando, mas Camila, é muita coisa, será que vai dar mesmo em tudo? Porque tem um limite de páginas também, né? Boa pergunta, realmente tem um limite de página, mas a questão é você ser sucinto, você saber fazer um projeto de pesquisa e você escrever de forma objetiva, tá? O que você quer. É isso que eles também querem ver em você, o seu poder de escrita, né? O quanto você reconhece, o quanto você conhece elaborar um projeto de pesquisa, o quanto você sabe escrever, o quanto você sabe interligar os pontos, né? Fazer aquele projeto de pesquisa bem bonito assim, redondinho, sabe? Que um ponto liga o outro, ele fica bem fechadinho, que você olha assim, tá lá a questão de pesquisa casando com o objetivo, que tá casando com a metodologia, que realmente vai trazer aqueles resultados que a gente tá esperando. Então, é isso que eles querem ver, tá? Normalmente são 10, 11. No meu, parece, se eu não me engano, foi até 20 páginas, se eu não me engano. Mas também tem margens, né? Tamanho de letra, tudo isso. Mas caprichem na sua proposta de dissertação, tá? E por último, gente, a gente tem a etapa da arguição, certo? O que é essa arguição, Camila? Essa palavra difícil, né? Essa arguição pode variar muito, de novo, de programa para programa. Mas o que acontece? Normalmente a arguição, ela é uma parte onde você vai ser entrevistado pelos orientadores ou pelo orientador em questão, tá? Então, ele vai fazer perguntas para você da sua proposta de dissertação, vai ver se você sabe o que estava escrevendo, né? O porquê você escolheu determinadas coisas. Porque, por exemplo, você escolheu a técnica de análise de conteúdo de Bardem. Por que você preferiu essa? Porque você determinou esse específico objetivo específico. Porque esses 3 e não só o primeiro? Eles podem perguntar qualquer coisa. Então, saiba o que você tem na sua proposta de dissertação. Entenda as partes que você colocou ali. E além da proposta de dissertação, eles podem te perguntar sobre o seu currículo, né? Por que você fez determinadas coisas, por que você seguiu esse caminho, porque, enfim, qualquer coisa relacionada ao seu currículo, né? Eles podem
perguntar para você. Então, esteja bem, tá? Consigo mesmo, faça sua proposta de dissertação, estude sobre ela e, bom, o seu currículo é o que você viveu, né? É a sua experiência, né? Então, não minta, seja sincero ali, fale claramente, objetivamente, não fique inseguro, né? Prepara os tópicos, né, que você pode falar, né, que podem ser perguntados, né? Prepara a sua dicção, né? Respira fundo antes de entrar para a arguição. Olha, uma dica boa, né, para quem aí é muito ansioso. O que causa ansiedade é o medo do futuro, né? E muitas vezes a gente fica tão com medo do futuro, a frequência cardíaca aumenta, você fica sem respirar direito, aí acaba vindo aquela sensação horrível de ansiedade. Então, respira fundo, fecha os olhos, respira fundo 3 vezes e para de pensar no futuro e pensa no presente, tá? Então é isso, gente. Isso é o que eu quis trazer para vocês, né? Um âmbito geral sobre o que é o mestrado, né? Sobre a seleção em si, para quem aí tá procurando, né? Se preparar, tá pensando em fazer. Então dá gostei aqui embaixo, pode perguntar qualquer coisa que quiser, fazer qualquer consideração que possa contribuir aqui com o conteúdo, tá? Se inscreve no canal que eu tô sempre trazendo dicas acadêmicas e qualquer coisa mais que vocês tenham dúvidas, né, que vocês pedem para eu trazer. E é isso. Até mais!